O Irã hoje enviou sua resposta à mais recente proposta de paz de Donald Trump. Resumindo, Trump afirma que o Irã está implorando por um acordo de paz, enquanto o Irã diz que quem mais precisa do acordo é justamente Donald Trump. Mas, falando objetivamente, no Irã declararam que seu líder supremo, Khamenei, prometeu proteger os potenciais nucleares e de mísseis do seu país, que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tenta limitar. E Khamenei até ameaçou com um golpe devastador contra os Estados Unidos da América. Mas a diplomacia ainda não foi interrompida e as partes continuam trocando propostas para um plano de paz. Ao mesmo tempo, não só o Irã, mas também a mídia americana questionou a declaração do ministro da Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, sobre o custo desta guerra. E afirmam que esse valor é pelo menos 2 vezes maior do que foi declarado anteriormente. Meu nome é Alexei Pichi, vamos discutir esse assunto juntos, mas antes de começarmos peço que você se inscreva neste canal, deixe um like no vídeo e escreva qualquer comentário abaixo deste vídeo. Além disso, inscreva-se no meu canal do Telegram Pichi News, o link está na descrição deste vídeo. Lá publicamos notícias em tempo real assim que elas acontecem. Então, o Irã apresentou sua resposta às últimas emendas dos Estados Unidos ao rascunho do plano para o fim da guerra. A resposta do Irã indica que a diplomacia ainda não está completamente congelada. E isso acontece enquanto o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mantém o bloqueio naval e considera novas ações militares contra o Irã, que, aliás, discutimos com vocês em um episódio separado neste canal do YouTube, literalmente ontem. Vou explicar rapidamente a situação. No último fim de semana, o Irã apresentou aos Estados Unidos uma proposta para retomar as operações no Estreito de Hormuz e encerrar a guerra. Ou seja, basicamente, firmar um acordo de paz. Mas o Irã sugeriu adiar as negociações nucleares para uma fase posterior. Ou seja, na prática, voltar ao ponto inicial de onde essa guerra começou. Na segunda-feira, o enviado especial da Casa Branca, Stephen Witkoff, enviou uma lista de emendas destinadas a reinserir a questão nuclear no rascunho do futuro acordo de paz. E aqui está uma das mensagens. As emendas incluíam a exigência de que o Irã não tentasse sequer remover urânio enriquecido de suas instalações nucleares bombardeadas e não retomasse qualquer atividade nesses locais, enquanto as negociações continuarem. E nesse contexto, Trump declarou, cito, ninguém sabe sobre o que estão falando nas negociações, exceto eu e mais algumas pessoas. Eles querem muito fechar um acordo. Temos um problema porque ninguém sabe ao certo quem está no comando no Irã, os líderes. Isso é um pequeno problema. Em resposta, os iranianos afirmam que é justamente Trump quem está desesperadamente precisando de um acordo, enquanto eles podem se dar ao luxo de esperar mais alguns meses, com certeza. Vale ressaltar que, na quinta-feira à tarde, Trump realizou uma reunião com sua equipe de segurança nacional sobre o Irã, que durou cerca de 45 minutos no centro de situação da Casa Branca. Na reunião estavam presentes o vice-presidente J.D. Vance, o secretário de Estado Marco Rubio, o ministro da Defesa Pete Hegseth, o diretor da Agência Central de Inteligência John Ratcliffe e o conselheiro e enviado especial Stephen Witkoff. Já o comandante do Comando Central dos Estados Unidos, almirante Brad Cooper, e o presidente do Estado-Maior Conjunto, general Dan Kane, informaram Trump e sua equipe sobre novos planos de possíveis ações militares contra o Irã. Esses planos, para não me repetir, nós já discutimos ontem aqui neste canal do YouTube. Se você perdeu, acesse o canal e assista, é muito importante. Ainda não se sabe exatamente qual será a resposta do Irã, mas publicamente o Irã está enviando sinais nada amigáveis. O líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, em mais uma mensagem escrita, prometeu defender o potencial nuclear e de mísseis do seu país, que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tenta limitar. Agora vou citar uma declaração de Mojtaba Khamenei, divulgada pela mídia iraniana, abre aspas. 90 milhões de iranianos orgulhosos e honestos, tanto dentro do país quanto no exterior, consideram todas as capacidades espirituais, humanas, científicas, industriais e tecnológicas do Irã, desde nanotecnologias e biotecnologias até o potencial nuclear e de mísseis, como patrimônio nacional. Portanto, os iranianos não pretendem abrir mão de nada disso. A declaração foi lida pelo apresentador da televisão estatal do Irã na quinta-feira, 30 de abril, já tarde da noite. O próprio Mojtaba Khamenei não apareceu em público desde que assumiu o cargo de líder supremo após a morte de seu pai, Ali Khamenei, durante os ataques aéreos dos Estados Unidos e de Israel.
A mídia escreveu que Khamenei Jr. pode ter sido ferido, mas Teherã nega isso. Além disso, Mojtaba Khamenei insinuou que o Irã manterá o controle sobre o Estreito de Hormuz. Segundo ele, o controle do Irã sobre essa importante via navegável tornará o Golfo Pérsico mais seguro e as normas legais e a nova administração de Teherã em relação ao Estreito beneficiarão todos os países da região. Além disso, o Irã ameaçou, cito, com ataques longos e dolorosos contra as forças americanas caso Washington retome os ataques e volte a reivindicar o Estreito de Hormuz. Bem, de modo geral, não parece que Teherã esteja disposto a fazer todas as concessões para Donald Trump. Mas isso, é claro, não é tudo. Agora, os iranianos estão abertamente zombando da avaliação do ministro da Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, sobre quanto dinheiro os Estados Unidos já gastaram na guerra contra o Irã. Pete Hegseth afirmou recentemente em uma audiência no Senado do Congresso dos Estados Unidos que os Estados Unidos gastaram 25 bilhões de dólares na guerra. Os iranianos afirmaram que esse valor é 4 vezes maior, sem contar os prejuízos que as pessoas comuns estão sofrendo. Por exemplo, os americanos, devido ao fato de que os preços da gasolina subiram para níveis recordes. Esses preços foram vistos pela última vez em julho de 2022, durante a guerra em grande escala da Rússia contra a Ucrânia. Agora, esses preços lá estão em 4,3 dólares por galão, em alguns lugares até mais altos. Mas, se os iranianos, por razões óbvias, claro, vão inflar esse número, a mídia americana ainda assim calcula os números reais. Porque estamos falando dos impostos deles. E aqui, de acordo com autoridades americanas, que se baseiam em avaliações internas, os Estados Unidos gastaram pelo menos 50 bilhões de dólares na guerra contra o Irã. Isso é quase o dobro do que o Pentágono admite oficialmente. Essa informação foi revelada pelo canal CBS News. E, segundo os entrevistados do canal, o valor de 25 bilhões de dólares não leva em conta o equipamento danificado e destruído, nem os prejuízos ao pessoal militar e às instalações dos Estados Unidos no Oriente Médio. A maior parte dos recursos vai para munições que precisam ser reabastecidas. Além disso, os militares americanos perderam pelo menos 24 drones de reconhecimento e ataque Mykonov Reaper, cada um custando a partir de 30 milhões de dólares. Ou seja, isso já é no mínimo 720 milhões de dólares. Além disso, considere que houve danos à aviação, aviões abatidos, helicópteros abatidos, ataques a uma base militar, base aérea na Arábia Saudita e assim por diante. Há também custos extras com combustível, transferência de forças e implantação da infraestrutura militar. E então, o senador democrata Chris Coons também afirmou que a estimativa de 25 bilhões de dólares está claramente subestimada e não leva em conta os custos de manutenção das tropas na região durante 2 meses. Quanto aos custos de reconstrução e construção de bases militares, o Pentágono ainda não conseguiu citar nem mesmo um valor aproximado. Fontes afirmam que quase todas as bases dos Estados Unidos no Oriente Médio foram afetadas pelos ataques iranianos. A guerra já afeta a economia dos Estados Unidos da América. Durante uma audiência no Comitê de Serviços Armados do Senado, o congressista Ro Khanna perguntou ao chefe do Pentágono, Pete Hegseth, quanto a campanha vai custar aos cidadãos do país, levando em conta o aumento dos preços de gasolina e alimentos. E então o ministro Hegseth evitou responder diretamente, sugerindo em vez disso refletir, cito, qual seria o preço caso o Irã adquirisse armas nucleares. O conselho de Pete Hegseth para os americanos é: aguentem mesmo sem gostar. E o que é importante notar é que as audiências no Comitê do Congresso estão ocorrendo enquanto a administração do presidente dos Estados Unidos discute a alocação de fundos adicionais para cobrir despesas e reabastecer o arsenal. Esse número é muito importante. Os funcionários americanos planejam solicitar até 200 bilhões de dólares. Esse número já é mais realista. Ao mesmo tempo, Trump admite a possibilidade de retomar ações militares usando os mais novos mísseis hipersônicos Dark Eagle, além de enviar forças especiais para capturar estoques de urânio caso o Irã não ceda. E como podemos ver, o Irã não está muito disposto a ceder. Aqui vou deixar reticências. Qual é a sua opinião? Quais são as suas conclusões? Escreva nos comentários abaixo deste episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o seu like. Se você quiser apoiar o trabalho deste canal no YouTube, pode fazer isso através de qualquer doação ou se tornando patrocinador no YouTube. Todos os links e informações estão na descrição deste vídeo. Lá você encontra diferentes plataformas e opções. Escolha a que for melhor para você. Ficarei grato pelo seu apoio. Por hoje é só. Cuidem-se. Até mais a todos.